Estamos aqui para mais uma aula do ensino confirmatório. Hoje nós então vamos para a aula número 24, os patriarcas de Israel. Mas antes vamos pedir ao nosso Deus que nos dê entendimento, compreensão e nos guie do seu Santo Espírito para que possamos ter uma boa aula. Amém? Vamos lá. Continuamos a aprender muitas coisas importantes sobre a forma como Deus quer que seus filhos vivam, através da vida dos personagens bíblicos. Primeiro, José. Como o filho mais velho de Lia, a esposa amada de Jacó, José era autoconfiante em excesso. Sua autoconfiança, aumentada pelo fato de ser filho predileto de Jacó, era insuportável para seus 10 irmãos mais velhos, filhos de Raquel e de Zilpa e Bila, servas de Raquel e Lia. Deus revelou sonhos para ele, onde seu pai e seus irmãos o serviam. Devido ao ciúme, seus irmãos o venderam como escravos para o Egito, dizendo ao pai que ele havia morrido. Lá no Egito, ele cresceu, sempre se lembrando de seu pai e dos seus ensinamentos a respeito de Deus. A autoconfiança mudada pela dor e aliada a um conhecimento pessoal de Deus permitiu que José sobrevivesse e prosperasse onde a maioria teria falhado. Ele acrescentou sabedoria à sua confiança e ganhou o coração de todos que o cercaram. Potifar, o capitão do palácio, e os outros prisioneiros, o faraó e, após muitos anos, também os seus 10 irmãos. Tornou-se dirigente do Egito, respondendo somente ao faraó. O Egito prosperou durante a seca dos 7 anos, graças à revelação do sonho do faraó por meio de José. E José pôde mais tarde ajudar a sua família, que trouxe para viver no Egito. Talvez você possa achar-se em uma ou mais das provas que José enfrentou. Foi traído e abandonado pela família, exposto à tentação sexual e punido por fazer a coisa certa. Suportou um longo período de encarceramento e foi esquecido por aqueles a quem ajudou. Ao ler a história de José, note o que ele faz em cada situação. Sua atitude positiva transformou todo o contratempo em avanço. Ele não passava muito tempo tentando saber os motivos. Sua atitude era: o que devo fazer agora? Os que conheceram José logo perceberam que Deus estava com ele e em qualquer coisa que fizesse ou onde quer que ele fosse. Quando você estiver enfrentando um contratempo, o primeiro passo para uma atitude semelhante à de José é reconhecer que Deus está em você. Não há nada como a presença dele para derramar nova luz sobre a situação escura. Pontos fortes e êxitos. Saiu com bravura da escravidão para governar o Egito. Ficou conhecido por sua integridade pessoal. Foi um homem de sensibilidade espiritual. Preparou uma nação para sobreviver à fome. Agora as fraquezas e erros de José. O orgulho juvenil provocou o atrito com os seus irmãos. Lições de vida. O importante não são apenas os acontecimentos e as circunstâncias da vida, mas é a atitude com relação a eles. Deus pode transformar uma situação ruim em uma bênção para muitas pessoas. Informações essenciais. Locais: Canaã e Egito. Ocupações: pastor de ovelhas, escravo, prisioneiro e governador. Familiares: pais, Jacó e Raquel, 11 irmãos e uma irmã. Esposa: Azenate, filhos: Manassés e Efraim. Versículo-chave. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38. A história de José pode ser encontrada em Gênesis capítulos 37 a 50. Ele é mencionado também em Hebreus capítulo 11, versículo 22. Agora vamos à história de Moisés.
Moisés não teve uma vida fácil. Desde o nascimento, foi uma pessoa que viveu muitas situações de perigo. Moisés nasceu num tempo em que as crianças israelitas estavam prometidas de morte pelo faraó do Egito. Parteiras e soldados tinham ordens de matar todo menino israelita que nascesse. Sua mãe o colocou num cesto e o jogou num rio, com a esperança de que alguém o achasse e o salvasse da espada dos soldados egípcios. Quem achou o cesto foi nada menos do que a filha do faraó. Ela decidiu criar Moisés como seu filho, e foi assim que Moisés se tornou um príncipe no Egito, filho da filha do faraó. Um dia, quando viu um soldado egípcio surrar um escravo israelita, Moisés brigou com ele e o matou, e com medo fugiu. Moisés tinha 40 anos e Midian. Moisés conheceu Zípora e casou-se com ela. Moisés viveu mais 40 anos em Midian, até o dia em que Deus falou com ele na sarça ardente, o espinheiro em fogo. Deus ordenou a Moisés que voltasse ao Egito, pois Deus iria livrar o povo de Israel da escravidão. E Moisés foi o seu líder. Com o cajado especial que Deus lhe deu, Moisés, mesmo relutante, foi. O faraó tinha um coração duro. Não quis obedecer a Deus e por isso Deus enviou 10 pragas, até que enfim o faraó perdeu o seu único filho. Finalmente, ele permitiu que o povo de Israel voltasse para a sua terra. E assim aconteceu. O povo todo saiu em marcha, mas o faraó se arrependeu e foi atrás com seu exército para matar todo o povo. Deus novamente operou um milagre e abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel escapasse do seu inimigo. A tarefa de Moisés não terminou ali. Agora ele ainda tinha à sua frente o desafio de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Alguns dias de caminhada no deserto e o povo de Israel já começou a murmurar e a reclamar. Faltava água. A única água que acharam era amarga. Deus fez a água que ficasse doce. Depois o povo reclamou que no Egito eles tinham comida melhor. Deus mandou o maná, que é o pão do céu, e as codornas. Mais um pouco de caminhada e faltou água de novo. O povo murmurou. Mas Deus, ainda assim, com muita paciência, providenciou que saísse água da rocha no lugar chamado Refidim. Logo no início, o povo de Israel mostrou ser um povo murmurador e de pouca fé. Mais um pouco de caminhada e chegaram ao Monte Sinai. Ali Deus chamou Moisés para subir ao monte e dar-lhe os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 19. Moisés subiu, mas demorou para voltar. O povo ficou impaciente. Não quis esperar. Julgaram que Moisés tivesse morrido e resolveram fazer um bezerro de ouro para que fosse o Deus deles, e o adoraram com grande festa no acampamento. Êxodo capítulo 32. Deus ficou muito irado e resolveu matar todo o povo, mas Moisés intercedeu. Mesmo assim, morreram 3.000 pessoas idólatras naquele lugar. Mais um tempo de caminhada no deserto e o povo chegou perto da terra prometida. Deus mandou que alguns homens fossem enviados para espiar a terra. Essa passagem encontramos no capítulo 13 do livro de Números. Os homens voltaram e contaram a todo o povo o que viram. E o povo de Israel não gostou do que ouviu. Ficou com medo dos homens fortes que moravam na terra prometida e não creram que Deus realmente daria aquela terra a eles. Números capítulo 14. Era mais uma entre tantas outras provas de incredulidade e falta de confiança em Deus. Deus ficou novamente irado e resolveu que nenhuma daquelas pessoas poderia entrar na terra prometida. Entraram na terra prometida por Deus somente os filhos daquela geração e também Josué e Calebe, que dos 12 espias enviados a Canaã
foram os únicos que confiaram em Deus e tentaram convencer o povo que Deus realmente daria aquela terra prometida nas mãos dos israelitas. E foi assim que a tarefa de Moisés durou mais 40 anos. Deus fez que o povo de Israel ficasse vagando no deserto por 40 anos até que morresse toda a geração incrédula. E Moisés teve que liderá-los nessa peregrinação de 40 anos. Somente os filhos daquela geração entrariam na terra prometida. Pontos fortes e êxitos: educação egípcia, treinamento no deserto. Maior líder judeu, liderou o êxodo. Profeta e legislador, entregou os 10 mandamentos ao povo. Autor do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Fraquezas e erros. Não entrou na terra prometida em razão da sua desobediência a Deus. Nem sempre reconheceu e usou os talentos dos outros. Lições de vida. Deus prepara e então usa, seu tempo oportuno dura toda a vida. Deus realiza seu maior trabalho através de pessoas frágeis. Informações essenciais: locais: Egito, Midian, deserto do Sinai. Ocupações: príncipe, pastor de ovelhas, líder dos israelitas. Familiares: irmã Miriam, irmão Arão, esposa Zípora, filhos Gerson e Eliezer. Versículo-chave. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. Agora vamos à história de Josué. Um dos maiores desafios enfrentados pelos líderes é a própria substituição, mediante o treinamento de outras pessoas para se tornarem competentes. Muitas notáveis realizações são iniciadas por pessoas com grande habilidade, cuja vida ou carreira chegou ao fim antes de sua visão tornar-se realidade. A conclusão do sonho então se torna a responsabilidade do sucessor dessa pessoa. A morte é o final definitivo para a liderança. Um dos principais testes para a liderança é a nossa disposição e habilidade para treinarmos outras pessoas com o propósito de nos substituir. Moisés tomou uma excelente decisão ao escolher Josué como seu assistente. Essa escolha foi mais tarde confirmada pelo próprio Deus, quando instruiu Moisés a escolher seu servo como seu sucessor. Números capítulo 27, versículos 15 ao 23. Josué desempenhara um papel de suma importância durante a caminhada pelo deserto, apresentando-se como marechal de campo do exército de Israel. Ali foi a única pessoa autorizada a acompanhar Moisés, parte do caminho montanha acima, quando o grande legislador recebeu a lei. Josué e Caleb foram os únicos dentre os 12 espias a voltar com um relatório encorajador após serem enviados à terra prometida pela primeira vez. Outras referências mostram Josué como um servo fiel a Moisés. Por isso, ele experimentou em primeira mão o que significava guiar o povo de Deus. Este foi o melhor modelo. Quem é o seu Moisés? Quem é o seu Josué? Somos um dos elos que formam a corrente da obra de Deus neste mundo. Você molda sua vida de acordo com o exemplo de outras pessoas e existe alguém que toma a sua existência como modelo. Quando Deus é importante para aqueles que você tem como exemplo, aqueles que observam você percebem a presença de Deus em todas as suas áreas da vida? Peça ao Senhor que coloque um Moisés em seu caminho. Peça que Ele faça de você um bom Josué. Pontos fortes e êxitos. Assistente e sucessor de Moisés.
um dos dois com mais de 20 anos de idade que saíram do Egito e viveram para entrar na terra prometida. Guiou os israelitas para entrarem na terra em que Deus prometera. Brilhante militar. Tinha fé para pedir a Deus a orientação nos desafios que enfrentava. Lições de vida. A liderança efetiva costuma ser produto da boa preparação e encorajamento. As pessoas nas quais nos espelhamos exercerão influência sobre nós. A pessoa prometida com Deus nos proporciona o melhor exemplo. Informações essenciais. Localidade: Egito, o deserto do Sinai e Canaã. Ocupações: assistente especial de Moisés, guerreiro e líder. Familiares: pai, Num. Versículo-chave: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas. Primeiro, José tinha visões que Deus lhe mostrava o que iria acontecer no futuro. O que essas visões falavam sobre José no futuro? Segunda pergunta, cite 2 pontos fortes de José. Terceira pergunta, que lição de vida podemos aprender ao olhar a vida de José? Quarta pergunta, qual plano Deus tinha para a vida de Moisés? Quinta pergunta, Moisés teve que lutar contra o faraó. Quantas pragas Deus lançou sobre o Egito e qual foi a mais dura contra o faraó e o Egito? Sexta pergunta, por quanto tempo Moisés conduziu o povo de Deus no deserto? Sétima pergunta, cite alguns pontos fortes de Josué, sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel. Terminamos aqui a nossa aula. Fiquem com Deus. Bons estudos. Até a próxima.